Bem, bom dia, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Manhã com Esperança. É uma alegria poder estar novamente aqui, nessa manhã com vocês, hoje trazendo a mensagem da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema que revela uma situação que muitas pessoas conhecem muito bem: o deserto. O nosso tema de hoje será esse: no deserto, Deus ainda fala ao seu coração. Eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia em Oséias, capítulo 2, versículo 14. Oséias, capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao seu coração. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, sua casa, sua família, nesta manhã de segunda-feira. Nós estamos iniciando mais uma semana, e que seja uma semana realmente muito abençoada para todos nós. Talvez você esteja começando esse dia vivendo um verdadeiro deserto. Pode ser um problema na família, pode ser uma preocupação, uma perda, uma porta que se fechou, ou simplesmente aquela sensação de que Deus está longe, de que Deus está distante de você e que Ele não se importa mais com você. Mas hoje eu quero apresentar a você uma maneira diferente de você olhar para o deserto, de olhar para situações contrárias, uma forma diferente de você olhar para todas as situações adversas que representam um deserto. E o deserto ele pode ser um lugar de muita dor, lugar de sofrimento, de angústias, mas pode também ser um lugar onde Deus fala ao nosso coração. Sabe, o texto de Oséias, esse texto que nós lemos, traz uma palavra muito forte, uma palavra para tocar o nosso coração. O texto está dizendo assim: eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Percebam uma coisa bastante importante. Deus, ele não diz apenas que vai levar ao deserto. Ele diz também: eu lhe falarei ao coração. Com isso nós aprendemos que Deus conhece o caminho que você está atravessando. E nós vamos juntos nessa manhã procurar entender o contexto dessa palavra que nós lemos hoje. O livro de Oséias apresenta um povo que havia se afastado de Deus. Um povo que, apesar de terem recebido tantas bênçãos, agora não queriam mais saber de Deus. O povo havia seguido outros caminhos,
e deixado de confiar no Senhor Deus. Mesmo assim, Deus simplesmente não abandonou aquele povo. Ao contrário, ele continuou chamando aquele povo para voltar para a sua presença. E isso nos ensina algo muito importante. Quando o ser humano se afasta de Deus, Deus não o abandona. Deus continua chamando o ser humano de volta para a sua presença. Talvez hoje você esteja longe de Deus, talvez por algum motivo você tenha deixado de orar, talvez você tenha abandonado a fé, talvez você tenha tomado decisões que trouxeram consequências sérias para a sua vida. Com isso, não pense que Deus deixou de se importar com você. Deus, ele ainda está falando ao seu coração. Todavia, existe uma verdade que muitas pessoas não entendem. Deus, às vezes, nos precisa conduzir ao deserto, nos levar ao deserto. E Ele faz isso porque Ele tem propósitos para a nossa vida. Sabe, às vezes, o deserto nos faz parar e pensar, refletir sobre nossa vida. Podemos dizer que estes momentos podem ser comparados a um oásis no deserto. Todos nós sabemos que o oásis é uma área verde com água em pleno deserto. O oásis é um lugar para descanso e recuperação das forças para que a gente possa continuar caminhando. No deserto não existe muitas distrações. O sol ele é escaldante, terra seca, que é a terra quente. E é neste cenário que percebemos que não conseguimos controlar tudo o que está acontecendo na nossa vida. No deserto, nós aprendemos que nós precisamos de quê? De água. De água. Tem um versículo muito interessante em Efésios 5, versículo 26, para a santificar, falando aqui da igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A gente observa aqui que Paulo ele relaciona a água com a ação da palavra de Deus em nosso coração. A palavra de Deus, ela limpa, ela corrige, ela transforma, ela santifica a vida de todo cristão. Um outro texto bastante importante que eu gostaria de compartilhar com você é o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, palavras ditas pelo Senhor Jesus. Ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, nós podemos entender, é claro, no sentido simbólico, que a água pode representar a palavra de Deus que purifica o coração, produz vida e produz transformação. E existe uma ligação muito bonita com o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14.
onde Jesus oferece água viva, que produz uma fonte dentro da pessoa, e essa fonte aponta para a vida espiritual, a vida eterna. Nós precisamos dessa água. Nós precisamos de proteção, nós precisamos de direção, de transformação, precisamos de purificação, porque espiritualmente é isso que acontece. Sabe, existem momentos em que Deus permite que percebamos o quanto nós somos fracos, a nossa fragilidade. E Deus deixa isso acontecer, não é para nos destruir, não é para acabar com a nossa vida. Isso é como um oásis, é para que a gente possa parar, para que a gente possa reconhecer que nós precisamos dele. Sem ele nós não podemos nada. Talvez você esteja vivendo um momento assim, um momento de deserto. E talvez a pergunta que você está fazendo não seja apenas: Senhor, como que eu vou sair desse deserto? Uma pergunta importante. Mas a pergunta que nós devemos fazer é essa: o que Deus quer falar ao meu coração enquanto estou aqui neste deserto? Sim, se Deus ele nos levou ao deserto, é porque ele quer falar ao nosso coração. Ele tem alguma coisa para dizer. E essa é uma das partes mais bonitas do texto que nós lemos. Deus diz: vou levar vocês ao deserto, mas vou falar ao seu coração. Deus ele não está interessado apenas em mudar os nossos problemas, em resolver os problemas, em mudar as circunstâncias somente. Ele quer transformar a nossa vida, transformar o nosso coração. Porque nós podemos, com nossas próprias forças, às vezes, resolver o problema, mas continuar, né, com o nosso coração endurecido. Podemos conseguir tudo aquilo que nós desejamos e continuar com o coração endurecido, vazios por dentro. Podemos mudar de lugar, podemos mudar de emprego, conquistar muitas coisas e ainda assim continuar distante de Deus. Por isso Deus quer chegar ao lugar mais profundo da nossa vida. Ele quer chegar ao nosso coração. Ele quer transformar o nosso coração. E é aqui dentro do nosso coração é que começa a verdadeira mudança, a verdadeira transformação que Deus quer realizar em nossa vida. E o maior chamado que nós temos hoje é o chamado para voltar para a presença de Deus. Talvez você tenha chegado até essa mensagem procurando apenas uma palavra de esperança, de consolo. Mas talvez Deus esteja chamando você para algo muito maior. Deus está dizendo ao seu coração nessa manhã: volte para mim. Volte para a minha presença. Sabe, o Evangelho, ele não é apenas Deus prometendo melhorar nossas vidas, circunstâncias que nos envolvem em nosso dia a dia.
O Evangelho é Deus oferecendo em Cristo perdão, salvação, reconciliação com Ele. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo para nos reconciliar com Deus, para purificar nossos pecados. E na cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa. Jesus, Ele morreu por nós na cruz, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E hoje o convite continua sendo: volte para Deus. Este é o convite que Deus está fazendo nessa manhã. Volte para a minha presença. E se você está ouvindo essa voz, não ignore a voz de Deus falando ao seu coração. Talvez Deus esteja falando com você neste exato momento que nós estamos aqui. Não endureça seu coração. E nem pense também, como muitos fazem, um dia eu vou voltar. Quando eu ficar mais velho, quando eu me aposentar, ou quando eu formar, depois eu procuro Deus. Quando a minha vida não estiver mais com nenhum problema, quando ela estiver bastante melhor, aí eu volto para a igreja. Não, meu irmão, não, meu amigo, não faça isso. Não adie mais a sua decisão. Você pode começar hoje. Você pode falar com Deus aí onde você está, agora, neste momento. Você não precisa esperar melhorar nada na sua vida. Você não precisa esperar a sua vida ficar perfeita. Você não precisa esconder seus erros. Você pode chegar diante dele com sinceridade, com o coração arrependido e dizer: Senhor, eu preciso de Ti na minha vida. Eu preciso do Teu perdão. Concluindo essa mensagem de hoje, talvez você esteja vivendo exatamente isso, atravessando um longo deserto. Mas eu quero deixar uma palavra no seu coração. O deserto, a situação que você está vivendo, não significa que Deus abandonou você. Talvez seja justamente esse lugar que você está, que você esteja percebendo coisas que antes você não percebia. Você está em um oásis. Talvez seja neste momento de silêncio, nesse oásis que você se encontra, que Deus deseja chamar a sua atenção. Talvez seja nessa dificuldade que você está enfrentando nesse momento, que você esteja entendendo que você precisa retornar, voltar para a presença de Deus, voltar para a casa do Pai. E a palavra que nós lemos hoje, a palavra de Oséias, continua dizendo: eu a atrairei, lhe falarei ao coração. Que hoje você não escute apenas com nossos ouvidos naturais. Abra seu coração, escute essa mensagem com o coração. Se você está longe de Deus, volte. Se você nunca entregou sua vida a Cristo, então faça isso hoje. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Se você já conhece Jesus, aproxima-se mais ainda da presença dele. Permaneça mais junto dele. Porque o deserto ele pode ser difícil, mas
mais difícil que pareça, mas Deus ainda está presente. E quando Deus ele fala ao coração, existe uma resposta muito importante que precisamos dar. Senhor, nessa manhã eu ouvi a tua voz e eu quero voltar para a tua presença. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã. Senhor, meu Deus, nosso amado Pai, quero entregar neste momento a cada pessoa que está nessa live, cada pessoa que está escutando essa mensagem. Se há alguém nessa manhã, Senhor, que está distante de Ti e enfrentando o deserto, atravessando esse deserto, dê forças, Pai, restaura, para que ela possa continuar firme. Se há alguém que ainda não conhece Jesus, nesta manhã, que hoje possa ser um dia de decisão. Perdoa, Senhor, pecado, restaura a vida e nos ajude, Senhor, para que possamos ser conduzidos por Ti, pelo Teu caminho. Em nome do Senhor Jesus. Não queremos, ó Pai, ficar apenas no oásis, queremos continuar na Tua presença. Por isso te pedimos tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Talvez você esteja, tenha acabado de ouvir essa mensagem e no seu coração, você sabe disso, você sabe que Deus está falando com você. Talvez você esteja vivendo um momento de deserto, porque se afastou de Deus. Talvez tenha deixado para trás uma caminhada que um dia foi muito importante para você. Mas escute com carinho. Deus, Ele não está falando ao seu coração para condenar você. Ele está falando ao seu coração nessa manhã porque Ele quer você bem pertinho dEle. Por isso não importa quanto tempo você ficou distante, ficou longe, não importa quantos erros você cometeu, não cometa um erro muito comum, que é pensar que você precisa primeiro colocar toda a sua vida em ordem para aí depois voltar para Deus. Não pense assim. Venha como você está, volte para a presença de Deus como você está. E se você entende que você precisa de Jesus, faça uma oração aí onde você está. Oração simples, não precisa repetir palavras bonitas, fale com sinceridade. Abra seu coração e diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Perdoa todos os meus pecados. Eu me arrependo dos meus caminhos e quero voltar para Ti. Entrego a minha vida em Tuas mãos. Sei o Senhor da minha vida e guia meus passos. Amém. É uma oração simples, uma oração sincera, uma oração que vem daqui de dentro do seu coração. E se você fez essa oração com sinceridade, não deixe esse momento terminar aqui. Esse momento é apenas um deserto. É um oásis no deserto. Procure conhecer mais a palavra de Deus, Aproxime-se de uma igreja que ensina a Bíblia, Comece uma nova caminhada com Cristo. E se você já é cristão, não importa de qual denominação você seja, mas você percebeu que estava se afastando, hoje também pode ser um dia de recomeço, uma nova vida com Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Talvez você esteja hoje no deserto, mas Deus ainda está falando ao seu coração. Não ignore essa voz. Se Deus está chamando, responda.
Se você está longe, então volte. Se você está perdido, procure Jesus. Se você está cansado, entregue sua vida a Ele. Porque o deserto não precisa ser o lugar onde a sua história termina. Pode ser o lugar onde você ouve a voz de Deus e começa uma nova caminhada com Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu dia, o seu trabalho, sua semana, abençoe a sua casa, a sua família. E nunca se esqueça, ainda há esperança, porque Jesus continua chamando. E se Deus permitir, amanhã estaremos novamente juntos, né? Juntos no amanhã com esperança. Tenham todos um ótimo e abençoado dia, em nome de Jesus. Amém, amém.